Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e olha, mais um cabeça de chave sofreu e como sofreu. Saiu de um buraco enorme, mas avança. A segunda rodada, Taylor Fritz vence Giovanni Mepich PK de virada. 6-7, 6-7, 6-4, 7-6, 6-4. Esse é aquele jogo assim para começar muito atento. E assim, veio de título em Eastbourne, ganhou título em Stuttgart, foi semifinalista, não, foi quartas de final ano passado, né? Semifinalista o Musetti, né? Mas ainda assim, vem jogando em um nível de tênis bem interessante e a chave não tá tão ruim assim pro Fritz. Ele tem possibilidades de ir bem longe nesse torneio, mas tinha uma pedreira gigante na primeira rodada. E assim, eu não vou ser só elogios ao Fritz, porque ele se complicou demais. Tipo, ele tinha tudo para ganhar o segundo set no tie-break e acabou perdendo vários pontos cruciais. Ele teve 7 pontos nos dois primeiros sets, mas ele é aquele negócio, né? Teve uma derrota dura nas duas primeiras parciais, não se abalou, foi buscar a partida, ficou no jogo, continuou dando o melhor dele. E assim, teve um momento ali que o jogo parecia completamente perdido, 5-2, dois saques para o PRK, o jogo parecia completamente na mão do francês. E ele foi lá e aquele negócio, manteve a pressão. Ele claramente assim, mostrou, olha, vai querer ganhar, eu não vou te dar esse jogo, né? Vai ter que ganhar de mim. E o Fritz foi lá, venceu aquele tie-break, né? Eu confesso aqui, né, que eu tava acompanhando pelo celular, o sinal da internet caiu na hora que tava 5-5 no tie-break, 5-4, aí teve aquele ponto absurdo entre os dois, aí ficou 5-5, né? E eu querendo saber o que ia acontecer depois, quando eu fui recuperar o sinal da internet, o jogo tinha sido interrompido e aí eu não sabia, né? Tipo, eu vi as pessoas deixando a tribuna e eu pensei, o Fritz perdeu, já tem que começar a pensar no vídeo sobre o Memphis PK. Aí surge o banner, 7 vencido pelo Fritz, então eu perdi os pontos finais. E recuperando esses pontos, deu para ver ali também que o PRK sentiu muita pressão. Eu acho que ele jogou pontos até de maneira muito inteligente, sustentando as trocas por muito tempo. E aí eu fico pensando, né? O PRK consegue em alguns momentos sustentar a troca por mais de 10 e 15 trocas. Por que ele não faz mais isso, né? Porque eu vejo o PRK ali jogando na grama, né? E você vê que tem um jogador muito perigoso, né? Que você não consegue subestimar, que é irritante de enfrentar, sacando até 246 km por hora, quebrou o recorde de saque mais rápido da história de Wimbledon, que não adiantou nada, ele perdeu o ponto nesse saque, né? O Fritz fez uma evolução muito impressionante, mas a questão é, o Giovanni Mepich PRK, ele, além de um saque muito poderoso, né, ele tem ali condições de jogar bem no fundo de quadra. Eu não vejo o PRK como aquele cara, assim, é um caso perdido, só tem saque, entende? Eu acho que ele consegue jogar um slice bem direitinho, ele tem até boas pancadas com backhand de uma mão, né? Até é curioso ver um cara dessa altura jogando backhand com uma mão só. E assim, mas tudo é timing, né? Tipo, a mesma coisa do John Isner. Eu não acho que o John Isner era um desastre no fundo de quadra, mas era a opção dele de não jogar muitos pontos longos ali, de ir para definição quanto antes, fora de time. Aí achava um winner mágico ou 10 erros não forçados, era assim o jogo médio do John Isner. Mas é aquele negócio, ele sustenta muito pelo saque. E eu acho assim, se eu tivesse que dizer hoje, o tenista dos sacadores que eu teria mais medo de enfrentar, não é o Giovanni Mepich PK por causa disso, né? Porque ele é um cara que oferece pouco perigo nos games de devolução, ele não produziu um breakpoint sequer. E aquele negócio, por mais que ele não te dê tanto ritmo assim, o saque dele seja muito perigoso, né? O Fritz conseguiu quebrar ele 2 vezes, né? Ele conseguiu, em alguns momentos, pressionar o francês e, obviamente, acabou por isso levando a vitória, né? O Urkats, para mim, é o cara que eu teria mais medo, porque ele sabe jogar no fundo de quadra, especialmente na grama. Esse cara, assim, você dá um medo de enfrentar, inclusive no saibro, no fundo de quadra, ele tava, assim, dando um trabalho absurdo pro Fritz, né? E para mim, além de assim, pode não sacar tão potente quanto o PK, ele traz muito mais variação, ele é muito mais imprevisível. E eu acho assim, o Fritz foi para essa estratégia de ficar mais próximo da linha de base, né, de tentar devolver cortando o tempo de reação. Parece que é a estratégia que ele está adotando mais para qualquer tipo de oponente, e não vai se intimidar nem por um Giovanni Mepich PRK nisso, mas para mim, assim, o Fritz poderia ter vencido esse jogo em sets diretos se tivesse aproveitado das chances nos 2 primeiros tie-breaks. Não fez, mas no contexto geral, é uma partida em que ele pode ficar satisfeito com o que ele produziu na maior parte do tempo, né? Eu acho que assim, não é um jogo que ele sofreu porque jogou super mal. Ele enfrentou um adversário extremamente indigesto, ainda mais para essa condição de quadra de grama, e ele passa para a segunda rodada, obviamente, uma partida que foi longa. Ela ainda tem que jogar um set no dia seguinte, então ele não vai ter assim, um dia livre para descansar. É aquele negócio, né? Dos males, assim, né? Tipo, é melhor do que cair na primeira rodada.
e no final ele vence um cara que teoricamente vai ser mais perigoso que o próximo oponente. Teoricamente, né? E eu reitero aqui, o Fritz tem um chaveamento que com a eliminação do Danil Medvedev é favorável até as quartas de final. Eu acredito que o João Fonseca, não sei se ele está no quadrante do Fritz para oitavas ou quartas, né? Mas de qualquer maneira, né? Eu acho que o Taylor Fritz ele consegue aí passar dessa primeira rodada com muitos sustos, mas ele passa e principalmente da parte do terceiro set jogando um tênis muito bom e muito combativo e mostrando força mental que é necessária para conseguir superar adversidades nesses grandes torneios. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.